Opa, beleza? Voltando a falar de direito civil, eu acho que até disse no vídeo anterior que mais adiante a gente ia ver peculiaridades de contratos sinalagmáticos, ou seja, aquele que tem mais de duas partes, ou duas partes. E aí a gente vai falar de algumas coisas, até algumas desconexas de outras, como estipulação em favor de terceiro e vício redibitório. Então vamos começar pela estipulação em favor de terceiro. Existe no contrato uma estipulação em favor de terceiro e esse terceiro não integra a relação jurídica. Por exemplo, contrato de seguro de vida. Se eu morrer, quem é beneficiado é o meu filho. O meu filho é o terceiro que não integra a relação jurídica do segurado com a seguradora, porém ele é beneficiado por essa estipulação ao favor dele, né? Então, o contrato tem duas partes, mas se ocorrer o que o estipulado no contrato, eu morrer, quem se beneficia é o terceiro apontado no contrato. E aí, passando de estipulação a favor de terceiro para promessa de fato de terceiro, são coisas diferentes. Nesse caso, é o terceiro que deve cumprir a obrigação. No outro caso, o terceiro é beneficiado. Aqui, ele é o obrigado. Como, por exemplo, contrato de formatura. A gente contrata uma empresa para organizar a formatura. E aí, a empresa que organiza a formatura vai contratar outras empresas para elaborar o que seja necessário. Essas outras empresas são os terceiros contratados. Ou seja, existe uma relação jurídica da pessoa que contrata a empresa e a empresa que contrata outras empresas. Essas outras empresas, elas são as empresas que estarão obrigadas a prestar o serviço de formatura. Essa empresa que eu contratei só tem a obrigação de contratar as outras empresas. Quem tem essa incumbência de executar o serviço é a empresa terceira, certo? Mas aí nós temos hipóteses de não cumprimento da obrigação. E são três. Primeira delas, o terceiro não tomou ciência de que estava obrigado. Nesse caso, a culpa é de quem contratou o serviço do terceiro. Segundo caso, o terceiro tomou ciência e recusou o cumprimento. Nesse caso, a culpa é também de quem contratou, da empresa que contratou. E aí, o terceiro tomou ciência, aceitou cumprir e lá no final não cumpriu. É o único caso em que é o terceiro o responsável, o terceiro o culpado e é o terceiro que responde. Passando, vamos para evicção. O que é evicção? Consiste na perda de bem adquirido por decisão judicial ou administrativa fundada em motivo anterior, dando a outrem a propriedade do bem. Para ficar mais fácil, eu compro um carro, não olho se tem problema, não olho se tem BO. Aí tô lá com o meu carro na garagem, vou, lavo ele, chega o oficial de justiça e fala, ó, esse carro vai ser tomado porque ele está respondendo por um processo. Tá? É um bem que responde em processo. Ele está sendo penhorado. Aí nós temos três figuras. A figura do alienante, do evictor e do evicto. O alienante é aquele que vende a coisa sobre a qual recairá a evicção. Nesse caso é a pessoa de quem eu comprei o carro. O evictor é aquele que reivindica o bem por direito. Ou seja, no meu caso aqui, é a pessoa que vai ser beneficiada com a penhora aí desse veículo. E o evicto é aquele que sofre a perda do bem pelo direito de outrem. Ou seja, eu perdi o carro pelo direito de outra pessoa. Vamos passando para vícios redibitórios, ou seja, vícios ocultos. E existem alguns requisitos para que haja vício redibitório. A gente identifica vício redibitório quando a coisa passa a ter inutilidade ou minoração do valor dela. Então, compro um carro por 100 mil reais. Quando eu chego na concessionária, para a mesma concessionária que eu comprei, mesma situação,
e vou vender o meu carro, vamos supor que a tabela FIPE é 80. E aí eles pedem 30 mil no meu carro. Ué, tem uma minoração de valor estrondosa. E aí eles falam, porque tá com problema, tal. Mas eu não sabia, é um vício oculto que minorou o valor do bem veículo. E aí eu preciso entrar com uma ação que corrija esse valor. Quando a gente tem a inutilidade da coisa, cabe uma ação. Ou quando a gente tem uma minoração do valor, é uma outra ação. Quando a gente tem essa falta aí de valor, essa diferença de valor, a ação correta para se entrar é a ação edilícia quanti minoris, ou ação edilícia estimatória. E quando o bem está completamente inutilizado e eu preciso entrar com uma ação para corrigir esse vício, é a ação edilícia redibitória. E aí, na ação edilícia quanti minoris, a estimatória, a estimação do valor correto do bem e o ressarcimento do valor pago a mais com o vício. Ou seja, nesse caso aí do meu carro, eu teria de volta o dinheiro que eu paguei a mais, sabendo que o negócio está com defeito. Os caras me ferraram. Então eles vão me ressarcir do dinheiro. Agora, em ação edilícia redibitória, a extinção do negócio jurídico pela inutilidade da coisa. Com a extinção do negócio jurídico, o dinheiro que eu dei não é mais dado. Ou até, de repente, se ensejou um dano moral, cabe até combinado com dano moral, de repente. Isso é caso a caso contrário. Passando de vícios redibitórios, vamos falar de excepcios, exceções dilatórias. O que são excepcios ou exceções dilatórias? São defesas que nós podemos fazer contra outra parte em casos de contrato. Então vamos lá. A primeira exceptio é a non adimplete contractus, ou seja, exceção de contrato não cumprido. Exceção em direito a gente sempre associa a defesa, a nós nos defendermos de alguma coisa. Ou seja, o que é exceção de contrato não cumprido? Exceção, defesa que uma parte tem contra outra parte que reivindica o cumprimento da obrigação pelo não cumprimento da obrigação que lhe cabe também. Por exemplo, num contrato aí que eu contrato um cara para fazer móveis, ele é marceneiro. Por exemplo, eu não posso pedir o pagamento dos cheques, se eu sou marceneiro, eu não posso pedir o pagamento dos cheques se eu não terminei o meu serviço até o final. A outra parte pode se defender dessa maneira, entendeu? Ou seja, se eu pedir o pagamento dos cheques não tendo cumprido o meu serviço até o final, a outra parte vai entrar com a exceptio non adimplete contractus. Ela vai falar, mas você não terminou o seu serviço. Essa é a defesa da outra parte, certo? Agora nós temos um outro tipo de exceção, que é a non hit adimplete contractus. É uma aula de latim, cada aula está melhor esse negócio. Então aqui nós temos, diferentemente da anterior, a exceção do contrato não cumprido adequadamente. Isto é, defesa que uma parte tem contra outra parte que reivindica o cumprimento da obrigação pelo cumprimento insatisfatório ou parcial da obrigação que lhe incumbia. Vamos voltar para o exemplo aí do marceneiro que a gente está usando. No contrato de marceneiro, eu sou o marceneiro. Eu, marceneiro, não posso pedir o pagamento dos cheques se eu prestei o serviço parcialmente. Se eu deixei porta faltando, se eu deixei um quebradinho no móvel. Por quê? Porque a outra parte pode se defender dessa forma. Eu vou lá e falo, paga meu cheque aí. Ela vai falar, mas você não prestou o serviço de maneira correta, você deixou um monte de problema aqui na minha casa, olha essa porta aqui, tudo com problema. Então essa é a defesa, essa é a exceptio que a outra pessoa pode ter pelo meu reivindicar de cumprimento da outra parte. Ela não vai me pagar porque ela pode se defender dessa forma. Ela vai falar, eu não vou te dar o cheque porque você não terminou o serviço decentemente. Você até terminou o serviço, mas está com problema.
a madeira está quebrada, certo? Então, essas são peculiaridades de contratos sinalagmáticos. A gente vai dar andamento depois falando de extinção de contratos. E aí entra uma outra parte.